Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo. Olá, olá, olá. Boa tarde, tudo bem? Vamos em frente, vocês viram que tem muita coisa para ser discutido aqui. Agora a gente vai trazer uma coisa que é para aproximar cada vez mais a consciência alimentar, a consciência ambiental, que é a carne. Então a gente vai receber aqui o Caio Penido, que é formado em comunicação social, com mais de 10 anos de atuação no setor. Ele foi presidente do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, um dos fundadores do movimento da Língua do Araguaia, que sempre está pensando no ambiental e na proteína como um todo. Ele é controlador das fazendas Água Viva e Darro, além da marca da carne Soul Beef e da produtora Encruzilhada Filmes. Ele é autor de diversos artigos sobre o assunto e vai falar um pouquinho sobre um assunto que é muito delicado no momento, que todo mundo se preocupa com a questão da proteína animal, e ele vai clarear um pouquinho isso para a gente. Então, com vocês, Caio, vem para cá para o palco do Tendências. Prazer receber você aqui no Mesa São Paulo 2022. Boa tarde, pessoal. Vou deixar uma colinha aqui, que para mim, hoje eu estou debutando aqui. Estou muito acostumado a falar em eventos de produção sustentável, em COP, Semana do Clima de Nova York, quer dizer, é um público que eu já estou acostumado a debater produção sustentável, clima, conservação. Agora, vendo as palestras aqui, já mexeu muito comigo, a coisa da gastronomia, os conceitos do Carlo Petrini, uma produção que nem a gente faz na fazenda também, uma produção que a gente busca cumprir aí as adequações sociais, ambientais e gerando lucro também, se encaixa bastante no conceito aí de uma gastronomia justa, limpa e boa. Então, juntei um pouco minha apresentação com esses conceitos. E vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou nascido em São Paulo, mas meu avô já mexia com fazenda, era de Minas Gerais, então a gente, desde pequeno, convivendo muito na fazenda. A fazenda não é só a produção, não é só o gado, a lavoura. A fazenda é esse pacote todo, os rios, as pessoas, os animais domésticos, os animais silvestres, a fauna, quer dizer, a flora, é tudo um conceito que é apaixonante, com a criança, ter um convívio assim, com tudo isso é fascinante, muda a nossa formação, faz a gente enxergar o mundo de um outro jeito. Conforme eu fui crescendo, com 15, 16 anos, comecei a diminuir um pouco o meu ritmo na fazenda, porque até a 8ª série, não tinha nono ano na minha época, até a 8ª série, eu queria ser vaqueiro, não queria estudar, não queria fazer colegial, eu queria ir para a fazenda. Eu tive uma sorte de ser discípulo de um vaqueiro, do seu Joaquim, do velho Quinca, que era de Itamaraju, na Bahia. Me emociona um pouquinho lembrar dele, é mais normal. E
meu avô tinha trazido uma turma de vaqueiros do interior da Bahia, do discipulado dos vaqueiros, né? Então, o vaqueiro não é só vaqueiro, ele tem que saber amansar cavalo, ele tem que saber mexer com artesanato, fazer laço, fazer tralha, consertar arreio. Ele era sanfoneiro, então, quer dizer, o vaqueiro é uma coisa muito mais complexa do que a gente pensa. E eu cresci bebendo dessa fonte. Os filhos dele, a fazenda era no litoral, os filhos deles, né, da Bahia, queriam ser surfistas, e os filhos do patrão queriam ser vaqueiro, né? Então, uma hora ele falou, vou ter que passar o discipulado para vocês. Então, aprendi a amansar cavalo, toco um pouco de sanfona, mexer com couro não aprendi, mas ainda tenho esperança de aprender. E quando eu fiquei mais adolescente, coisa de São Paulo, né, festinhas, namoro, mudou um pouco, diminuiu um pouco minha frequência. Começou aquela dúvida do que fazer de faculdade, uma pressão ali por direito, por engenharia, eu perdido, meio confuso, fui viajar, fui para a Chapada Diamantina e tive um contato mais forte ainda com biodiversidade e percebi que eu tinha um compromisso de comunicação, né? Resolvi fazer comunicação social, voltei para São Paulo, fiz cinema, comecei a trabalhar. Em 2000, eu fui para fazer um filme na Bahia, terminei casando na Bahia com minha assistente de produção, que está aqui, a Cabocla. O diretor de fotografia falava que a gente vai fazer filmes e acaba fazendo filhos, né? E foi o que aconteceu, meu filho está aqui também. Então, essa história toda que me tirou um pouco da produção aí na fazenda e me levou um pouco para a comunicação. Em 2010 eu estava lançando um longa-metragem, meu avô ficou doente, a gente começou a se dedicar mais ao agro. E foi a hora que eu falei, nossa, dá para eu ir para essa agenda de produção, de fazenda, com toda essa visão que eu tive agora de conservação, minha preocupação com o clima, né? Isso era uma coisa que, quando eu era pequeno, nem se falava, né, em mudanças climáticas, em sustentabilidade. O termo sustentabilidade acho que surgiu nos anos 80, né, com a GROW, a Comissão Brundtland, né, na ONU. Então, foi um conceito. Precisamos produzir para todos, para sempre, né? A questão de garantir o futuro, né, do planeta, da humanidade. Então, não podemos pensar só no momento agora. Eu falei, tudo isso que eu estava querendo fazer com o cinema, eu vou também aplicar, né, na fazenda, dialogando, né, a comunicação é uma forma de dialogar com as pessoas diferentes da gente. Então, eu falei, vou aplicar um pouco isso nesse setor da produção de alimentos. Então, quando a gente assumiu, meu avô já tinha uma agenda muito bacana, mas a gente olhou um novo paradigma, né? Agora importa muito mais sustentabilidade, importa, na época que a gente assumiu, 2010, 2011, o Código Florestal não estava revisado ainda, foi em 2012, né, sob a liderança do Aldo Rebelo no Congresso, um debate amplo entre toda a sociedade, que elaboramos um Código Florestal, né? Eu não sei se vocês sabem quanto % do Brasil hoje está destinado à conservação. Vocês deem uma pensada aí, quanto vocês acham que está conservado? Nessa época, ninguém sabia quanto estava conservado, não tinha geomonitoramento, não tinha sistemas aí, tecnológicos que conseguissem medir o quanto estava conservado. Então, não tinha um código revisado e não tinha a noção de quanto estava conservado. Então, vamos partir para as boas práticas, vamos fazer o que a gente sabe que tem que fazer, né? E o que a gente faz? O que hoje se chama ESG, né? Trabalhar na questão social, trabalhar na questão ambiental, trabalhar na questão econômica, governança, né? Quer dizer, o negócio tem que dar lucro, tem que estar adequado às leis trabalhistas, ambientais, fundiárias, sanitárias, né? No caso da pecuária. A questão trabalhista, naquela época, foi difícil, né, implementar a NR33 nas fazendas, aqueles funcionários antigos não queriam usar os EPIs, né, os equipamentos de segurança, não queriam usar cinto de segurança, né, era uma coisa de estar sempre conversando que isso era importante, era uma questão para protegê-los, né, e que a gente queria fazer toda essa transformação de uma forma inclusiva, né, sem ter que tirar, né, uma pessoa que estava com a gente há tanto tempo. Acho que
conseguimos avançar. Os controles financeiros, né, no último debate aqui estava falando de medir impacto, gestão, né, indicadores. Então, é importante, como qualquer empresa numa fazenda, tem indicadores econômicos, fluxo de caixa, DRE, indicadores de gestão para tomada de decisão. Fizemos essa parte também, a questão de educação. Minha família sempre teve uma preocupação, então na fazenda a gente estruturou melhor a escola, criamos um posto de saúde em parceria com a faculdade, com a prefeitura, e fomos avançando dentro da fazenda e começamos a perceber que dava para ter resultado financeiro trabalhando dessa forma, né, justa. Mas percebemos que tinha um compromisso com a região também, não era só a gente, né? Então, o que a gente fez dentro da fazenda, a gente falou, vamos tentar criar um movimento regional, de desenvolvimento regional, levando essas questões, né? Vamos produzir melhor, conservando a biodiversidade, aí, se adequando as fazendas à legislação ambiental, ao Código Florestal. Na época não tinha tanto ainda o papo de carbono, veio depois um pouco, mas vamos estimular essas boas práticas e criamos um movimento chamado Liga do Araguaia. Fizemos o primeiro projeto, o Projeto Carbono Araguaia, foi quando a gente entrou na questão do carbono. Eram 24 fazendas, onde a gente queria fazer um estudo comparativo aí do modelo de pecuária brasileiro num clima tropical, né, com os modelos de pecuária de climas temperados, onde as pesquisas vêm sendo feitas há décadas, na Europa, Estados Unidos. Então, a gente tinha uma percepção, né, que no Brasil, além da gente já ter uma obrigação de conservar a biodiversidade, que a floresta é um estoque de carbono, né, florestal, a gente também tem um clima tropical que permite fixação de carbono no solo. Vou explicar um pouquinho, porque nas regiões que tem neve, 2, 3 meses do ano com neve, você é obrigado a estabular, a confinar o gado nesse período, ou o rebanho que você tiver. No Brasil, a gente pode produzir a pasto o ano todo, né? Então, esse é um grande diferencial. O nosso clima permite que a gente tenha uma fazenda bem manejada, você consegue manter o carbono. O carbono é a floresta, quando se tira a floresta, é o capim, é a raiz, é toda essa... tudo, né? Nós somos carbono, tudo no final é carbono. Então, a gente pode, no Brasil, a gente tem 2 grandes oportunidades aí. Temos áreas desmatadas com baixa produtividade, um solo exposto, ele não tem carbono, tem muito pouco. Então, quando você maneja bem esse solo, você investe com tecnologia, com gestão, com adubação, você consegue ter o pasto perene o ano todo, e esse pasto com as suas raízes é carbono, né? Então, você fixa carbono, você sequestra carbono da atmosfera e fixa no solo. Então, temos oportunidade de intensificar mais as áreas degradadas. E esse projeto fez um estudo com a Embrapa, com o acompanhamento do Eduardo Assad, mostrando um pouco que nessas fazendas, nessas áreas onde estava degradado e a gente promoveu a intensificação, a gente conseguiu fixar carbono no solo. Então, entramos nessa agenda na Liga do Araguaia de Carbono, depois fizemos parcerias aí com a TNC, de assistência técnica para regularização ambiental e para intensificação sustentável. Então, são essas agendas que permeiam bastante o agroambientalismo, aí, que eu sou um ativista. A gente produzir melhor, melhorando o balanço de carbono, adequado à lei, garantindo conservação, e também a gente criar valor na biodiversidade, né? A gente, o excedente de reserva legal hoje, eu tinha perguntado quanto por cento do Brasil estava conservado, né? 66% do Brasil está destinado à conservação. Só a Amazônia é praticamente 50% do Brasil. Então, chegamos em 2022, de uma forma mágica, eu acho, né, comparando principalmente com os outros países, né, com 66% do território conservado e com um Código Florestal que regulamenta essa ocupação do solo. Nosso problema hoje, lá fora, né, de imagem, é muito a questão do desmatamento, né? Então, isso é o que afeta muito a reputação, a imagem do nosso produto lá fora. Temos que implementar o código e criar mecanismos de criar valor na biodiversidade. Então, turismo ambiental, pagamento por serviço ambiental, mercado de carbono, mecanismos econômicos que estimulem aí a conservação remunerada, tudo isso faz parte dessa articulação aí, que eu faço parte hoje, depois da Liga do Araguaia.
eu terminei sendo chamado para ser presidente do GTPS, numa chapa. E o GTPS é uma articulação nacional onde as categorias que recebem pressão internacional da Europa, dos Estados Unidos ou dos próprios consumidores, quem são? As indústrias frigoríficas, os supermercados, os bancos, um pouco menos, mas também os bancos. São 3 categorias que estão no GTPS. Então vem toda uma pressão para eles, já que o governo não consegue controlar o desmatamento, principalmente, joga-se a responsabilidade em cima deles, né? Eles daí pressionam o setor produtivo, as empresas de insumos, as consultorias, para tornar essa cadeia virtuosa. E as ONGs também fazem parte, então são 6 categorias unidas para encontrar soluções, né? Então, sempre nessa agenda de produzir mais, melhorando o balanço de carbono por arroba produzida, no caso da pecuária, e promovendo adequações legais em relação ao Código Florestal. Então, acho que um pouco da questão da parte do justa, eu pensei muito nessa parte do compliance, primeiro na Fazenda, depois na Liga do Araguaia e depois expandiu para o GTPS. Eu fui chamado para ser presidente do IMAC, que é o Instituto Mato Grossense da Carne, onde agora eu estou trabalhando com políticas públicas para fortalecer essas mesmas agendas. Então, escutei a última palestra aqui, é muito interessante, né, a questão da periferia, gastronomia na periferia. De repente eu venho aqui com uma agenda de produção sustentável em Mato Grosso, né? Mas tem coisas em comum, né? Necessidade de assistência técnica, a nossa produção na fazenda é muito desconectada desse mercado consumidor, então tem essa questão do consumo consciente, o desperdício, que foi falado muito ontem também. Então tem uma agenda que tem que ser do prato à mesa, do pasto à mesa, né? E que eu estou trabalhando numa parte, mas tem um monte de gente trabalhando aqui na outra ponta, e eu acho que eu vim aqui muito para tentar conectar, entender. E a gente, eu estando dentro dessa articulação toda, resolvi fazer uma carne acima desses questionamentos, né? Então, vamos estimular a produção regional, vamos estimular a produção estadual, o Brasil como um todo, mas eu quero fazer uma carne que esteja verificação, né? Tem uma verificação de uma terceira parte. Então, na Soul Beef, que é a carne produzida aí na Fazenda Água Viva, a gente tem a certificação do Rainforest Alliance, temos certificado onça pintada. Então, aí a gente cai um pouco na questão que eu associei essa biodiversidade com a questão do limpa, né? Então, garantir, além das boas práticas, garantir conservação. A gente tem um trabalho de corredores ecológicos, conectando os fragmentos florestais, um com o outro, através das APPs dos rios, ou através de pequenos corredores que a gente deixa. Cercar as APPs, as nascentes, então você garantir água de qualidade, você garantir que a terra vai ser bem cuidada, isso tudo interfere no terroir da carne também, quer dizer, uma carne criada numa fazenda onde o gado é criado a pasto, né? A gente suplementa esse gado a pasto, mas ele tem contato com os animais silvestres, ele tem contato com a natureza, a floresta traz um bem-estar térmico, animal também, então é um combinado aí que funciona muito bem. Temos uma nascente que apareceu no filme aí, O Fervedor, que é um lugar maravilhoso, icônico. E a questão, quando a gente chegou no certificado onça pintada, a gente criou o certificado junto com uma instituição, o IOP, e foi um momento que abriu um pouco minha cabeça para essa questão da fauna silvestre, né? Então, além das pessoas que eu já era apaixonado, além da fazenda como um todo, quando a gente colocou as câmeras, as armadilhas fotográficas, pela fazenda, a gente começou a ver que os lugares que a gente frequentava, à beira do rio, estava lá a onça bebendo água. O fervedor, onde a gente ia, estava a anta. Então, foi um despertar de que existe um povo, né, uma egrégora aí de fauna silvestre, vivendo naquele ambiente com a gente, que eu sabia, mas não tinha percebido, né? Então, a fazenda que segue a legislação e que não mata os animais, ela termina virando uma fazenda-parque, né? Um conceito que eu defendo muito, que se o Brasil todo mundo fizer certo, a gente está muito na frente já, né? Então temos uma boa lição de casa.
E alguns casos assim de essa questão da onça, como que faz para lidar com a onça? A onça come os bezerros, né? Os pecuaristas ficam, Caio, mas como que eles me ligam direto? Comeu tantos bezerros, o que eu faço? Não tem uma solução fácil. O que a gente faz é o manejo da maternidade. O lote de gado onde as vacas estão parindo, a gente tenta afastar dos locais onde a onça está, né? Outra estratégia que a gente usou, a gente colocou um touro, um boi rufião. O rufião é um touro, só que a gente desvia o pênis dele para ele não cobrir a vaca. Então ele anda com o rebanho, ele anda com as vacas, ele traz bem-estar animal também, porque tira o estresse das vacas, que a gente trabalha mais com inseminação, mas ele também afugenta a onça. A gente deixa uns bois mais chifrudos. Então, só para vocês entenderem o tipo de coisa que a gente tem que ficar pensando para conciliar produção, conservação, para conciliar a onça e o bezerro, que é um exemplo aqui bacana. A outra questão importante do bem-estar animal, né, também é uma questão de mudança de paradigma, né? O vaqueiro, muitas vezes, é meio bruto, até na sua própria casa ele é bruto, né, no trato com a família. Então, além dos treinamentos que a gente faz, a gente tem que estar conversando direto, né? Um dia eu estava chegando para ver um lote das vacas paridas e a gente estava conversando que as vacas Angus, Nelore, as vacas Angus não eram tão protetoras com os bezerros, né? A Nelore é mais rústica, ela protege mais o bezerro. E a Angus não é tão protetora. E a gente, putz, como que a gente faz isso para proteger os bezerros das onças, né? E a gente chegou no curral e tinha um vaqueiro cuidando de um bezerrinho, de uma bicheira, e a mãe veio com tudo para cima do vaqueiro, né? Preocupada com o filho, né? Querendo olhar. E o vaqueiro deu um tapa, né? Assim. E aquilo me pegou. Eu falei, nossa, tanto treinamento, né? Tanta explicação, né? Como que era um vaqueiro novo, tinha acabado de chegar, não tinha sido bem brifado, e ele fez o que ele está acostumado. Ele se sentiu ameaçado, né? E deu um tapa. Eu estava indo embora, falei, não, vou conversar. Chamei os vaqueiros, né? Falei, a gente estava até comentando, né, que as vacas que não são tão protetoras, né, terminam deixando o bezerro mais fragilizado. E agora eu vi um caso de uma mãe protetora, né, que veio proteger o filhote, e você bateu nela, né? É um paradoxo, né? Você trabalha num monte de agendas. E quando vê isso, daí chamei ele depois, falei, é de verdade aqui o negócio, não é para inglês ver, não é para fazer isso só quando vem uma visita, quando vem um dia de campo, né? Isso tem que ser o dia a dia. E acho que agora a gente vai caindo um pouco na coisa boa, né? O impacto disso tudo numa carne boa, né? Então a gente tem um programa de integração de culturas, você produz melhor, você produz uma parte da lavoura do milho que você dá para as vacas dentro da própria fazenda. Você tem floresta também, que traz bem-estar animal. Você elimina o estresse, essa carne sem estresse vai ser mais gostosa, mais saudável. E aí a gente estava com dificuldade de agregar valor a essa carne sustentável. Então fizemos uma carne ultra sustentável, ultra certificada, mas o mercado está acostumado com aquela carne commodities. Fomos tentar negociar, agregar valor. Então é uma agenda que é quando a gente tenta mobilizar os pecuaristas para vir da agenda da sustentabilidade, o potencial ganho econômico, né, de premiação. Eu não estava conseguindo e resolvemos abrir uma marca própria, criar nossa marca e trabalhar essa sustentabilidade no mercado, que é o que eu estou fazendo, estou debutando hoje aqui. A gente vim para esse diálogo com vocês. E coincidentemente eu estava em Cuiabá e fui no cinema assistir Os Vingadores, do Thanos, né? E eu estava lá sozinho no cinema à noite, né? E de repente o Thanos faz aquele discurso dele, né? Que ele é o avatar da morte, né? Que ele quer matar metade da vida nos planetas, né? Das seres humanos, inclusive. E quando ele explica, né? É pela sustentabilidade, né? É muito louco, é uma estratégia maquiavélica do Thanos, né? Já que as pessoas não têm consciência, vamos eliminar metade da população, metade da vida, e vamos, dessa forma, perpetuar aí a vida nesses planetas e as gerações futuras, né? E eu falei, nossa, deu um branco na minha, sabe, quando dá uma parada. Acabou o filme, eu fiquei sentado na cadeira um tempo, pediram para sair, eu sentei
no banco da praça, fiquei assim pensando. Falei, nossa, isso tem muito a ver com uma articulação, né, que acha que é melhor não produzir carne, né? Então, uma vertente aí que fala, não, é melhor não produzir carne, porque você elimina o abate, né? O abate realmente não tem jeito, né? A gente pode humanizar o máximo possível, mas quem é vegano por abate, tudo bem, lógico. Mas a questão climática, né? Falei, nossa, então o que o Thanos está querendo, o Thanos não acredita na humanidade, né? Ele acha melhor exterminar metade. Falei, não, mas eu acredito, eu acho que se a gente criar o gado com respeito, né? Se a gente conseguir ter a fazenda cumprindo a legislação e você ter o combinado com o gado de respeito, é uma relação justa. É uma relação, eu falei, de repente eu fui despertando que assim como eu tinha percebido a egrégora dos animais silvestres, depois percebi a egrégora das plantas, né? E ali eu me deparei com a egrégora bovina, que eu convivo desde que eu nasci, que eu como desde que eu nasci, que eu convivo, e que eu não tinha me dado conta que tinha aquele povo morando na minha fazenda sob os meus cuidados, né? Apesar de eu estar fazendo tudo certinho, eu não tinha conectado meu coração com eles, sabe? Eu falei, nossa, vou ter que ter um papo com eles, né? Chegando na fazenda. Então, eu falei, olha, vocês estão no Brasil para virar carne. O gado não é nativo do Brasil, né? Então, o propósito de vocês é virar proteína para a gente, né? Então, virar fonte de energia para a gente. Por isso vocês estão aqui. Isso não dá para mudar. O que dá para mudar é o garantir que enquanto vocês estiverem aqui dentro da fazenda, vocês vão ser bem tratados. Vocês vão ter respeito, vocês não vão bater em vocês vão ter água, vão ter comida boa, vão ter sombra, vão ter uma vida boa. E mudou minha relação, melhorou mais ainda a minha relação com a fazenda, com o gado, aquela imagem que deu no meio do gado ali hoje em dia, eu não sei, parece que o gado conversa um com o outro, assim, não sei, parece que é uma egrégora que eles se entendem. Você conversa com o lote, parece que você chega no meio, a repórter do Globo Rural foi na fazenda, o gado puxava ela assim, ela falou, meu, o que está acontecendo, né? Pega a confiança, né? Falei, bom, já temos um compromisso, né, com essa egrégora bovina. E transformar tudo isso em qualidade, né? A gente tem as fêmeas Nelore. Nelore é um gado rústico, né, que se adapta bem ao Mato Grosso, então a gente insemina elas com Angus, que é um gado britânico, mais precoce, uma carne mais precoce, um pouco mais marmoreio. Essa é a nossa linha Soul Beef, que está no mercado hoje, está hoje no Quitanda, está no Raízes, estamos ampliando agora essa parte comercial, organizando melhor. E só que essas fêmeas eu tiro crias dela, então tentamos com o Brangus, tentamos com outras raças, mas eu fui para o Texas conhecer uma raça japonesa que hoje tem criação no Texas, o Akaushi. É um wagyu marrom, né? O gado do Japão marrom, que é um wagyu mais rústico. Então comecei a inseminar essas vacas com o Akaushi, e a gente tem uma linha agora de tricross, meio sangue Akaushi, wagyu, 1/4 de sangue Angus, 1/4 Nelore. Então essa que é o conceito da Soul Beef, uma carne ultra gourmet, ultra sustentável. Acho que esse é o novo paradigma. Quem não vier para a sustentabilidade não precisa vir nesse extremo que eu estou, né? Eu fiquei até um pouco nichado demais, né? Assim, as pessoas falam, Caio, você tinha que ter conversado mais com o mercado antes de ter feito tudo isso, né? Mas a gente, na ânsia de fazer tudo muito certo, muito bem feito, chegamos agora para conversar com o mercado. Mas eu acho que tem uma linha de sustentabilidade que é inevitável. Quem não vier, seja nos restaurantes, seja nas fazendas, nas empresas, na sua própria vida, você vai sofrer, você vai ser excluído do mercado. Então, acho que a ideia aqui de vir nas tendências é mostrar essa articulação no Mato Grosso, que vem para o prato do Sudeste. E a responsabilidade que a gente tem na articulação regional, os restaurantes, eu percebendo aqui, tem uma responsabilidade, um potencial muito grande de consumo consciente, de conversar com esse consumidor final. Tem uma articulação
fantástica, né, que a gente acho que não utiliza tão bem, né, mas os cardápios mesmo poderiam ser questões aí de educativas, né, nessa questão. O consumo também, nesses debates globais, né, a gente não pode ir para um consumo do padrão norte-americano, né? Então, também tem uma questão de consumo que a gente tem que trabalhar muito. E eu acho que é isso. É uma carne que, outro dia no evento em Trancoso, de gastronomia, tinha uma chefe que não come carne, e ela falou para mim, Caio, essa sua carne eu posso comer, porque eu não como com a questão do clima, mas se é uma carne de baixas emissões de carbono, se é uma carne que respeita a biodiversidade e tem qualidade, é uma carne que eu posso comer. E uma filha de uma amiga minha também, que é vegana, mora fora, mãe, eu vou para o Brasil, mas eu quero comer carne, mas eu queria uma carne sustentável. Então, acho que é esse engajamento, é essa articulação que a gente pode fazer junto. Agradecer a todos vocês, meu tempo está aqui acabando, não sei se vai dar tempo para pergunta, mas fiquei muito feliz aqui de estar com vocês. Obrigado.